Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. Hoje estamos a falar de propriedade intelectual. São convidados desta edição Cristina Gouveia de Carvalho, João Gonçalves de Assunção, Paulo Monteverde e também Ricardo Henriques. Cristina, o que é que muda com a patente europeia, a patente unitária? O que muda com a patente europeia é a possibilidade de nós fazermos um pedido de patente, de proteção de patente, que vai abranger os países europeus, os países que são signatários da patente Curiosamente, europeia. não era assim. Era, de facto, permita-me a expressão, uma confusão, uma grande dificuldade de pedir em todos os países. Na verdade, havia outro sistema, que era o sistema da patente internacional, e que permitia também, através da patente internacional, designar vários países que se pudesse ter interesse na proteção. Com a patente europeia, no fundo, é um bocadinho a aproximação àquilo que nós temos com a marca comunitária, não é? Porque nós temos a marca comunitária exatamente que nos permite fazer com um só pedido proteger em vários países. Na patente europeia, tanto quanto sai, não é bem assim, não é bem a minha área, mas tanto quanto sai, não é bem assim. Se calhar fazer só uma pequena precisão. Existe a patente europeia própria, com essa designação, já existe. Não é? Portanto, isso sim, exatamente. O que se está a assustar atualmente é a patente comunitária. Ou seja, é uma patente que, de facto, como referiu bem, que teria um registro unitário e tal que como seria, a marca comunitária. tal como a marca comunitária, e que teria proteção em todos os Estados-membros da União Europeia. Não teria que ser validada não como teria tem que ser validada. agora. Isto só para explicar, porque o que acontece, e depois o Paulo explicará melhor do que eu, o que acontece com a marca comunitária quando faz o pedido. Ou é aceito por todos, ou basta não ser aceito por um para não ser aceito por Portanto, quer na marca comunitária, quer, enfim, na futura patente comunitária, que está em discussão já há muito tempo e que vamos lá ver se vai existir ou não, tudo leva a crer que sim, mas não é ainda uma certeza absoluta, não há propriamente um conjunto de decisões nacionais em cada Estado-membro admitindo aquela patente nesse Estado. O que se passa é que há um centro europeu, no fundo, em que o requerente, ao qual o requerente dirige um pedido de patente, e uma vez concedida a patente por esse centro, a patente passa a ser válida em todos os países europeus. Atualmente, o que é que se passa? Atualmente não é possível fazer isto. Atualmente, a patente europeia, e depois existe também a patente internacional, tem um âmbito um pouco mais alargado, tem que ser validada em cada Estado-membro que aderiu a essa patente. E traduzida? A validação, substancialmente, acaba por traduzir-se apenas numa mera tradução, da junção da tradução depois nos países membros da patente europeia. Isto, naturalmente, que implica custos muito acrescidos, bem mais caro, e até antes da patente, enfim, de vir a ser implementada a patente comunitária, já existe um chamado Acordo de Londres, que Portugal esteve quase para aderir, e depois acabou por não aderir, que era um acordo em que, em relação aos Estados-membros que são signatários, se dispensava as traduções para os países-membros das chamadas reivindicações das patentes, ou seja, a patente tem várias partes, não vou entrar nestes tecnicismos, mas há uma parte que se fica dispensada, para os membros que são signatários desse acordo, longe ficaria dispensado. Isto com o intuito de tornar o processo de registro muito mais barato, muito mais simples. Claro que isto depois levanta toda uma série de questões nesses Estados-membros a nível do chamado enforcement das patentes, porque depois é difícil saber para as empresas o que é que está lá nas patentes. Como não se compreende, não é? Claro, imagino o que é. Nós temos uma patente em Portugal redigida em alemão. E eu há bocado, só retomando um pouco, eu acho que isto é uma questão interessante, retomando um pouco a nossa conversa inicial. Quando o inventor está a tentar, enfim, saber se pode ir num determinado caminho na investigação, aquilo que ele tem que fazer, e o que o Ricardo estava a referir, é fazer uma investigação sobre o estado da técnica. O estado da técnica. É preciso saber, com precisão, o que é que já foi inventado. E qual é o primeiro passo a dar? Fazer as tais publicações, andar a investigar, mas o primeiro passo a dar é ir ver quais são as patentes que já existem no âmbito daquela invenção que se está a desenvolver. Se eu estou a desenvolver uma molécula para a queda do cabelo, eu quero saber quais foram já os passos em termos de química internacional que já foram dados. Isto é que é fundamental, isto é caro, mas se eu, no âmbito dessa investigação, vou ter que ser confrontado com patentes que estão redigidas em alemão, eu vou ter que traduzir essas patentes para português, ou para uma língua que eu percebo, e ter esse custo. Ou seja, poupa-se
a quem já redigiu a patente, a quem já protegeu a patente, mas encarece a quem quer entrar de novo no mercado, como é o caso das empresas portuguesas, e por isso é que esse acordo de Londres, a certa altura, também se considerou que, enfim, não seria talvez a melhor solução. Portanto, só agora completando com esta brilhante explicação, em que a patente europeia não torna assim tão menos custoso em termos financeiros, porque depois da apresentação, depois é preciso ser validado em cada um dos países. Exato. E aí depois também vai ter os custos em cada um dos países. Em cada um dos países. Ricardo Henriques, uma das questões que também preocupa algumas empresas, hoje num mercado absolutamente global, é possível proteger uma inovação para todo o mundo, em termos globais, em todos os países? Como é que isto se faz? Se é que é possível fazer? Teoricamente, será possível em todos os países que tenham um sistema de propriedade industrial que prevejam a proteção de invenções através das patentes. Nem todos. Timor, por exemplo, não tem. Não tem, exatamente. Um exemplo. Portanto, em termos práticos não é possível, portanto, nem todos os países têm essa proteção e depois também os custos associados à proteção em todo o mundo, ou pelo menos em todos os países que permitissem a proteção, também seria algo que certamente só faria sentido para uma invenção cujo valor económico fosse muito significativo. João, o Governo decidiu que o Tribunal de Propriedade Intelectual ia ficar em Lisboa. Há este instituto novo. É a melhor solução, a melhor forma de organizar o processo? Sem dúvida que era uma necessidade urgente, um tribunal especializado, com competência especializada. Estamos a falar de matérias altamente especializadas. Altamente especializada, como já estivemos a ver aqui, matérias de patentes, complicadas em termos do conteúdo, do que se discute, em que são necessários a intervenção de peritos. Portanto, tem que ser um tribunal de competência especializada nestas matérias, ou de direitos de autor, ou em marcas. E este tribunal era urgente. Andou-se a discutir se seria em Santarém, se seria em Lisboa. Praticamente é secundário. Foi secundário que vou ficar em Lisboa e estamos à espera que inicie funções. Já iniciaram funções agora era mesmo. A partir de 30 de março. Com a portaria foi já. E que esses juízes tenham uma competência também... Já parece que vai ser só um, não é? E conhecimentos técnicos e formação técnica suficiente para estes litígios. Cristina, daquilo que é a sua experiência, é muito pouco juiz, se me permite a expressão, para tanto processo, ou para tanto potencial processo. Vamos lá ver. No Tribunal de Comércio, o problema que tinha é que o Tribunal de Comércio não tinha só a propriedade intelectual, a propriedade industrial, tinha as questões das falências e outras questões de concorrência que depois... Agravada com a situação atual. Exatamente, e, portanto, que eram processos muitas vezes muito mais urgentes e, portanto, passavam à frente de todos os outros e lá ia ficando a propriedade industrial e a propriedade intelectual e passavam-se 2 anos sem nós termos decisões ou citações sequer e tal. Eu acho que, para começar, mais vale ter um do que não ter nenhum, não é? Isto é logo um bom princípio, não é? Tenho dúvidas que seja suficiente, mas acho que, para começar, vamos ver como é que as coisas funcionam. Também ser logo pessimista e dizer à partida, não, queremos 5 ou 6, quer dizer, vamos ver como é que as coisas funcionam, porque se houver alguma especificidade, e efetivamente algum conhecimento técnico, as coisas depois também funcionam muito mais rapidamente e, portanto, com o tempo eu acho que as coisas, até porque os outros processos não vão transitar, tanto quanto sei, que mantêm-se no Tribunal de Comércio, portanto, é o que vai começar a partir de agora. E, portanto, vamos adaptar. Eu posso dizer-lhe que foi na terça-feira que apresentei a minha primeira ação no Tribunal de Propriedade Intelectual. Terá sido pioneiro? Não fui pioneiro. E era precisamente por causa disso que eu estava a fazer. Também ia fazer esse comentário. Não era para dizer que fui pioneiro. Não fui, tanto que, quando apresentei, o meu processo foi o número 13 de 2012. Significa isto que foi o 13º processo a entrar neste Tribunal de Propriedade Intelectual. Em poucas semanas. Em 8 e 9. Pronto. E, portanto, enfim, não diria que vai haver uma enchente de processos, mas vê-se que já há lá alguns processos. Não sei se também não estava aqui a aguardar pela abertura do tribunal. Mas um juízo, eu estou também convencido, concordo inteiramente com a Cristina, que eu acho que, enfim, mesmo que não ande com a rapidez desejada, enfim, eu acho que prevejo que vai andar muito mais depressa do que os processos entravam no Tribunal de Comércio. Eu acho que daqui a um ano faz sentido fazermos um balanço e ver o que... Mas assim, à partida eu diria que é uma medida altamente positiva.
e que agora resta também saber pelo grau de especialização que vai haver do magistrado que lá vai estar, que creio não é nenhum dos juízes do Tribunal de Comércio que transita para o Tribunal de Propriedade Intelectual, portanto é um juiz, não sei por agora quem será, que estará lá à frente, mas enfim, mesmo que não tenha uma grande formação ainda de base, como só vai fazer aquela área, não é? Enfim, que rapidamente também ficará... mais disponibilidade mental. Exatamente, disponibilidade mental para a propriedade industrial. Uma das questões que se colocava era precisamente em relação aos direitos de autor, uma vez que não estavam concentrados num só tribunal, como era o caso da propriedade industrial, que estava concentrada só no Tribunal de Comércio, e os direitos de autor estavam, no fundo, podia ser em qualquer comarca do país, consoante o local onde se suscitasse o litígio. Agora, o facto de se concentrarem também todos num tribunal, isso também foi algo que foi debatido, se não poderia trazer um acréscimo de litigiosidade para um só tribunal. Portanto, não sei também até que ponto é que isso terá algum impacto. Certamente aqui há alguns meses estaremos aqui a fazer um balanço de como este tribunal está a funcionar. João, se podemos encontrar local propício à contrafação e à cópia, é certamente a internet. Hoje não há nenhuma empresa que não passe, ou que parte do seu negócio não passe pela internet. Certamente algumas pessoas vão ver este programa também através do nosso site na internet. Como é que se protege tudo aquilo que temos estado a falar na internet? Tal que seja ainda mais complicado. É muito complicado. Este assunto está na mesa a nível nacional e internacional. Tem sido muito debatido o ATA, o Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Tem sido debatido o tema também nos Estados Unidos, com o SOPA, Stop Online Piracy Act. Do que é que estamos a falar quando estão a falar dessas siglas próximas para quem trabalha nesta área, mas mais difícil para quem não trabalha nela? Estamos a falar de um desenvolvimento na forma de defender os direitos de autor e as marcas na internet. São propostas de lei, tratados internacionais que tentam ir mais longe do que foi, por exemplo, a diretiva do enforcement, que veio harmonizar esta legislação. E tentam dar certo músculo, digamos, jurídico a estas ações que, por exemplo, foram feitas agora há pouco tempo, nomeadamente de encerramento de alguns grandes sites de cópias, por exemplo. Sim, mas não existe acordo quanto às formas e aos meios como se vai fazer, como é que se vai efetivar esta defesa destes direitos. Fala-se, no fundo, de uma autêntica censura na internet e isso é totalmente contrário àquilo que se quer, porque a internet sempre foi caracterizada pela liberdade. Fala-se também de entidades administrativas a controlarem e a fechar websites, o que não faz sentido, porque só uma entidade jurisdicional é que o deverá fazer, porque está em causa direito à liberdade de expressão. Nos Estados Unidos era o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, podia pura e simplesmente bloquear e deitar abaixo um site, ou seja, estamos aí muito mais longe. E desculpe interromper, mas no fundo é aquela situação de, para querer proteger, acaba por haver se calhar um excesso de proteção que não é visto pelo consumidor de uma forma justa. E quando o direito não se adequa, no fundo, àquilo que é a noção mais genérica da sociedade, o direito não está a servir a sociedade, não é? Portanto, depois não vai ser bem aceito pela sociedade. A internet é um espelho da sociedade e é a própria sociedade civil que está contra, que tem estado contra todos estes tratados, porque, de facto, vão longe demais na forma como se poderá efetivar a defesa dos direitos de autor. Podemos chegar a um ponto em que paga o justo provocador com muita frequência. Nós temos apenas 2 minutos e, portanto, dividimos 1 minuto para cada um. Paulo, um comentário sobre esta matéria, que é complexa para 1 minuto. Sim. Não. O meu comentário, um comentário final, para além de tudo que já foi discutido, que não vale a pena estar a repetir, eu diria, talvez, chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é muito interessante e que se tem discutido muito a nível internacional, que é, por exemplo, a nível das patentes, e pegando um pouco nisto que a Cristina estava a dizer, a nível da internet, que se aplica a outros níveis, é saber até que ponto é que a própria propriedade industrial, a nível internacional, não está, em alguns âmbitos, a servir já como uma ferramenta de entrave ao desenvolvimento. Isto parece contraditório, mas não é. Repare, a partir do momento que eu tenho uma empresa que tem uma patente e que essa patente, enfim, através de vários mecanismos jurídicos, acaba por ser válida durante muito mais tempo do que aquilo que o legislador alguma vez sonhou que fosse, e atualmente é 20 anos, mas existem mecanismos chamados evergreening. Acaba por ser um travão. Acaba por ser um travão. E, portanto, já há muitos teóricos, nomeadamente nos Estados Unidos, que andam a estudar esta questão
e que chegam à conclusão que mesmo a nível da saúde, por exemplo, que já podia se calhar haver avanços muito maiores se as patentes tivessem um prazo, se houvesse uma proteção mais eficiente. Ricardo, um último comentário. Até pegando um pouco nestes dois temas, o facto é que realmente estes estudos estão a ser feitos e por isso talvez esta consciencialização em relação à propriedade intelectual seja cada vez mais premente e seja um tema cada vez mais discutido em diversos fóruns, porque o excesso de proteção poderá, por vezes, ter efeitos contrários, portanto, acaba por não se conseguir proteger nada daquilo que se pretendia e, por outro lado, pode-se, por vezes, não obter um efeito prático com toda a legislação que se pretende implementar. Deixem-me dizer que foi um prazer contar com o vosso lúcido comentário neste Direito a Falar, neste tema também que é fascinante. Estivemos a falar neste Direito a Falar de Propriedade Intelectual com a Cristina Gouveia de Carvalho, João Gonçalves de Assunção, Paulo Monteverde e também Ricardo Henriques. O Direito a Falar regressa de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.